Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês, aproveitando meu cafezinho da tarde aqui, tô aqui pra contar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras, as leituras que eu fiz nesse último mês. Antes da gente começar, eu já queria, assim, antecipar pra vocês que eu fiquei muito sumida nesse último mês, principalmente porque aconteceram várias coisas. E um dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal é esse update aí, explicando pra vocês o que aconteceu. Se não for o vídeo de quarta, vai ser o de sexta, tá? Mas eu vou explicar tudo pra vocês, o que aconteceu. Tem muitas novidades aí pra atualizar mesmo as pessoas que me acompanham aqui pelo canal. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre as leituras que eu fiz. Mesmo que eu tivesse aí sumido das minhas redes sociais, eu continuei lendo, consegui ler bastante coisa. Eu li 6 livros no mês passado, em julho. Atrasei algumas leituras, então não consegui concluir a minha TBR do mês passado, mas em compensação troquei vários livros da minha TBR do mês passado por novos livros, então vou contar para vocês qual foi o resultado. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu preciso, gente, que você fale sobre o canal, que você deixe um like nesse vídeo se você gosta do meu conteúdo. Agora tem uma nova ferramenta aqui no YouTube que é o Hypar, então se você gosta do meu conteúdo, você pode me ajudar a hypar esse vídeo, não te custa nada, tá? É só clicar em Hypar aqui embaixo, fica aqui no mesmo boxezinho de comentários. E você passa pro lado, quando aparece os comentários, você passa pro lado e vai aparecer o Hypars. Me ajuda muito se você fizer isso, viu? De coração. Me segue nas outras redes sociais pra gente ficar mais próximo. Eu faço lives de foco lá na Roxinha, então tem lives de segunda a quinta-feira às 2 da tarde. Considere ser um apoiador aqui do canal. A gente tem uma campanha lá no Catarse. Tem leituras conjuntas todo mês, tem um grupinho exclusivo, tem sorteio de livros. Tô querendo começar o livro Viajante, então em breve aí tem novidades lá pelo Catarse também, mas considere se tornar um apoiador, que assim você me ajuda pra caramba. É uma forma de você apoiar mais próximo o canal. E se você não puder, só se você for comprar alguma coisa na Amazon ou na Shopee, lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda sem gastar nada mais por isso, porque não altera o valor da sua compra para você, mas eu ganho um pouquinho de comissão. Eu ganho um valor de comissão ali pela venda, tá bom? É isso. Vamos pro vídeo que tem muita coisa para comentar aqui com vocês hoje. Eu gosto de ir por ordem de finalização, os livros que eu que eu fui finalizando em ordem assim durante o mês. Esse mês inclusive eu vou fazer dessa forma com vocês. É, confesso que eu tive leituras boas e tive leituras mais ou menos. Mas assim, eu acho que foi só um ou dois livros que realmente ganharam meu coração esse mês, apesar de eu não ter favoritado, eu acho, nenhum, ou só um, não me lembro, vou ter que conferir. O primeiro livro que eu terminei no mês de julho, eu tenho ele aqui para mostrar para vocês, que foi O Escândalo da Sufragista. Esse livro aqui tem vlog aqui no canal, lendo a experiência de leitura de toda a série, então é um vlog completo lendo todos os livros dessa série, que é a série dos Excêntricos. Inclusive eu falo nesse vlog que esse livro aqui me surpreendeu muito por causa da expectativa, ou da falta de expectativa que eu tinha com ele, porque não era um dos livros que eu achava que eu ia gostar mais da série, assim, e acabou sendo um dos meus favoritos, sabe? Realmente é um livro que vai falar aí sobre o poder da mulher. A gente tem uma protagonista muito forte, ela é dona de um jornal, num período que está acontecendo ali durante o sufrágio feminino. Então, essa série, ela se passa mais ou menos nesse contexto. O começo da série é o período pré-sufrágio, que quando a gente já chega nesse livro são alguns anos depois. Então, algumas coisas vão acontecendo e a gente vai vendo a sociedade mudando, e isso é muito gostoso de ver. Ao mesmo tempo que a gente vê essa mulher se apaixonando e como seria um homem ideal para uma pessoa que tem as próprias ideias, que pensa com a própria cabeça e que não aceita as regras da sociedade com facilidade, sabe? Então, assim, eu não vou falar muito sobre esse livro, principalmente porque eu acredito na leitura em ordem da série, tá? Não é obrigatório, você não precisa ler a série em ordem, porque cada livro começa e termina a história no mesmo volume.
Mas é interessante, principalmente pelo contexto histórico que se passa nessa série, tá? O contexto histórico que começa lá no primeiro livro e vem até esse último aqui. Vou deixar linkado para vocês aqui nos cards o vídeo de experiência de leitura da série toda. Espero que vocês vão lá assistir. Para O Escândalo da Sufragista, eu dei 4 estrelas. Assim, foi uma leitura muito boa. E realmente é um dos meus favoritos, mas teve algumas coisinhas na história que me incomodaram. Principalmente a questão de o final ficou um pouquinho mal resolvido, sabe? O final eu acho que foi muito corrido, algumas coisas eu queria que tivesse focado mais. Tem umas coisas muito interessantes nesse universo que a autora coloca que eu queria que tivesse mais destaque, e por isso eu tirei 1 estrela. Depois eu peguei um thriller, porque eu tava numa onda, desde o mês de junho, eu tava numa onda lendo muito romance de época, e O Escândalo da Sufragista, O Escândalo da Sufragista, quando eu peguei, eu já tava um pouquinho saturada de ler romance de época. Aí eu falei, cara, eu preciso pegar uma coisa diferente agora pra dar uma espairecida, né? Pra sair um pouquinho do gênero. Eu não sei vocês, mas eu sou um pouquinho assim. Então, sempre que eu leio muito de um mesmo gênero, eu preciso de um livro de respiro daquilo, porque senão eu começo a achar que todas as histórias são a mesma coisa. Em romance de época, romance hot, romance atual, essas coisas acontecem muito comigo. Porque são livros que trazem muitas vezes plots parecidos, personagens com algumas características parecidas também. Então eu acabo começando a confundir as histórias. Eu não gosto disso, porque eu acho que se estraga um pouco a experiência de leitura daquele livro do momento. Então, para isso não continuar acontecendo, eu falei assim, agora eu preciso de um thriller, alguma coisa bem diferente. E eu peguei o Boa Garota Nunca Mais, que é o último livro da trilogia, aquela trilogia de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse livro aqui foi de longe para mim o melhor livro da trilogia. Vou trazer vou trazer um vídeo aqui pro canal, só falando sobre a trilogia para vocês. Tem algumas coisas aqui, principalmente os plots, a sinopse aqui, não tem como eu falar para vocês muito bem, porque como é o último livro da trilogia e a trilogia vai contar uma história específica da Pip, né? Não tem como eu falar sem dar spoiler. Então, eu recomendo muito Manual de Assassinato para Boas Garotas. São histórias, assim, os livros são 3, né? Manual de Assassinato para Boas Garotas, Boa Garota Segredo Mortal e esse aqui, Boa Garota Nunca Mais. Todos eles seguem essa pegada de ser livros que quem vai resolver os mistérios são pessoas adolescentes, né? Que estão ali no ensino médio e que são muito curiosos e que vão descobrindo coisas e questionando e que meio que aquela vibe de adolescente que vai salvar o mundo, né? Aqui não tem magia, não tem aquelas coisas fantásticas, é bem mundo real. Mas é claro que, assim, se você for muito cética, você vai pensar, poxa, jamais que uma menina da cidade ia conseguir fazer umas coisas dessa e tal. Mas eu não sou assim, eu gostei de entrar nessa história e me deixei levar pelas coisas que a autora traz aqui, que é a Holly Jackson, né? Eu tô aqui tentando ler se eu falei autora, mas eu podia estar errada, eu não me atento muitas vezes. Mas eu gostei muito dessa trilogia, eu acho super gostosinho de ler, principalmente quando você tá de ressaca literária, você pegar um thrillerzinho gostoso desse. Eu acho maravilhoso, eu li muito rápido esse livro, tá? Pra mim foi o melhor livro da trilogia, encerrou assim com chave de ouro. Teve algumas coisas mirabolantes assim, mas que eu achei super gostosinho, então recomendo muito. E esse livro eu dei 5 estrelas. Só não me lembro se eu favoritei, vou conferir aqui pra vocês agora. Bom, gente, eu não favoritei, mas eu dei 5 estrelas e eu juro pra vocês, eu tive um surto no final desse livro, que eu fui direto pro meu Instagram, eu falei, caraca, não acredito, o que eu vou fazer agora? Enfim, leiam. Aí depois que eu considerei que eu já tinha me afastado o suficiente de romance de época, eu fui para um livro que não era bem uma proposta de romance de época, mas que é um romance de época, só que com magia. Então eu fui para um livro de fantasia com romance, eu não sei a definição desse livro, mas é o livro As Regras do Amor e da Magia, da Alice Hoffman. Eu vi, gente, eu não sabia disso. Quando eu peguei o livro pra ler, que eu li o negocinho que tava aqui em cima, tá escrito assim, é um prequel do filme, sei lá, da história da magia e sedução, que é um clássico cult que deu origem ao filme. Então é um clássico, é um livro que deu origem ao filme com o mesmo nome, que é um filme estrelado pela Sandra Bullock e Nicole Kidman. Eu
comecei a assistir o filme depois que eu soube da existência, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Esse livro aqui tem muito tempo que eu queria ler ele. Tem muito tempo. É um livro que eu acho que, se eu não me engano, eu vi a Paola Alexandra falando sobre ele. E ele me chamou muita atenção por simplesmente ser nessa pegada de romance de época com um pouquinho de universo fantástico. Aqui os protagonistas são 3 irmãos, 2 meninas e um menino. Eles são especiais, mas no sentido de eles fazem coisas que ninguém mais consegue explicar, que ninguém mais entende, nem eles sabem exatamente o que eles são no começo da história. E é meio que um romance de formação, porque a gente vê eles ao longo de alguns anos, assim, né? Então a gente acompanha ele desde jovens até a fase adulta e tudo mais. Acontecem muitas coisas com esses irmãos, principalmente com a irmã mais velha. Ela tem um pouquinho de restrição de encarar o que ela faz, as coisas que ela não consegue explicar e que ninguém mais faz. Todos eles têm alguns interesses amorosos, mas o negócio é que eles não podem se apaixonar, porque, de acordo com a história da família deles, sempre que alguém se apaixona por alguém dessa família, da família Owens, sempre que alguém se apaixona por alguém dessa família, essa pessoa morre. Então, eles não podem se apaixonar. Misteriosamente, eles vão ser convidados aí para passar um tempo com a tia deles, que é uma tia que meio que promete falar para eles a verdade da família, que a mãe não aceita, porque eles sabem que são diferentes, mas a mãe se recusa a falar sobre. A mãe, ela é super, assim, ela renega esse lado de bruxaria e tudo mais. Não é dito bruxaria com muita frequência, tá? Mas é porque na maior parte da história eles não querem nomear o que eles são. Mas basicamente é isso, é uma família de bruxos, tá? E aí tem todo um background, assim, da história, da família e tudo mais. Eles vão desenvolvendo esses talentos, alguns mais rápido, outros mais devagarzinho, alguns com mais restrição, alguns querendo aceitar, outros não. Mas o que eu queria falar para vocês desse livro é assim, tinha tudo para eu gostar, mas eu não curti. Eu achei os personagens não achei os personagens muito cativantes. A escrita não me envolveu muito. Eu acho que o meu problema maior estava na escrita, sabe? Porque eu realmente estava com muita vontade de ler essa história. Eu realmente estava querendo gostar. Eu li até o final, me esforçando sei lá, para de alguma forma suprir as expectativas que eu tinha com esse livro. Mas eu acho que o que mais me atrapalhou foi a escrita, tá? Porque é uma escrita um pouquinho diferente do que eu tô acostumada. Ela é em terceira pessoa, só que não é bem separado quando vai. Não é um narrador, a pessoa. Como é que eu vou explicar? O narrador, ele não conta a história de um de cada vez, ou o ponto de vista de cada um, tudo meio misturado, então ao mesmo tempo que tá na cabeça de um, vai pra cabeça do outro, você fica, uai, não entendi. E aí você demora um pouco para pegar o ritmo. Eu realmente demorei muito para pegar o ritmo dessa história, e até quando eu peguei o ritmo, parece que tinha um bloqueio entre mim e o personagem, entre mim e a história, sabe? Então, realmente, eu não consegui gostar. Eu fiquei entre dar 2,5 estrelas e 3 estrelas, mas eu fico com 2,5, porque realmente foi um livro que eu via muito potencial nele. Era um livro que a sinopse me chamou muita atenção, mas não entregou, sabe? Não foi dessa vez. Aí depois que eu terminei da Magia e Sedução, eu queria muito terminar a série dos Spencers. Mas eu não estava planejando terminar a série esse mês. Por quê? Porque eu ia ler o próximo livro da série. Eu tinha lido 3 livros, eu ia pro A Missão do Devasso, que é o livro 4. E aí eu tinha até começado ele na fila de espera de uns exames que eu ia fazer. Vou começar, tava só com o Kindle, né? E ainda tinha as minhas ALCs para fazer, então eu falei, vamos lá. Só que depois que eu li depois que eu li esse quarto livro, A Missão do Devasso, eu peguei uma gripe muito forte. Eu peguei uma gripe que me derrubou, assim. Eu realmente tava bem mal e eu não queria. Eu não tava tendo disposição para muita coisa. E eu fiquei em Os Spencer. Então eu li A Missão do Devasso, eu li O Amor de um Libertino e eu li O Coração do Duque, que foram os 3 últimos livros da série de Os Spencers. Confesso para vocês que
por ler tudo seguido, eu voltei para aquele sentimento de, e acho que eu tô lendo muito romance de época, eu fiquei um pouquinho saturada dos romances de época, mas eu confesso para vocês que os Spencers são uma série que montam assim uma série que há muito tempo não me despertava esse sentimento de romance de época com aquela pegada dos livros mais antigos, sabe? Porque mais antigos assim, de alguns anos, poucos anos atrás, da época que eu considero a época de ouro ali da Lisa Kleypas, Julia Quinn e Sarah McLean e tudo mais. Que ao longo desse tempo, dos primeiros livros de romance de época que eu li para hoje, eles não me trazem mais aquele sentimento de pegar um romance de época e me apaixonar pelos personagens, de torcer por eles, de gostar da história, de romantizar de verdade aquilo, de querer viver aquilo, sabe? Fazia muito tempo que eu não sentia. E com os Spencers, eles me trouxeram esse sentimento de novo. Em A Missão do Devasso, a gente vai ver a história do Jack e da Abby. A Abby, o irmão dela morreu, um irmão dela morreu em batalha, o outro na guerra, o outro desapareceu. E quando esse irmão que desapareceu deixa ela sozinha no caso, ela vai pedir ajuda pro Jack, que era o melhor amigo desse irmão que sumiu. E o Jack, ele é um libertino consagrado que decididamente nunca vai se casar, mas ele decide ajudar a Abby. E nisso a gente já sabe no que vai dar. É muito gostosinho, tá, gente? É muito gostoso. É tudo muito clichê também. Tudo muito fácil de resolver. Nada que vai te deixar, tipo, roendo as unhas pra ver o que vai acontecer, mas sempre vai te deixar com um quentinho no coração. Depois eu peguei O Amor de um Libertino, que foi um livro que ele estava sendo construído desde o primeiro livro dessa série, porque os personagens que a gente vê aqui eram um dos personagens que eu mais esperei pela história. Tem dois casais que eu esperei muito para ler a história deles. Um deles é esse de O Amor de um Libertino, que são dois personagens que se odeiam desde a primeira cena do primeiro livro dessa série, entendeu? Então eles realmente são o que a gente chama de romance cão e gato, enemies to lovers, de inimigos para amantes, coloca o nome que você quiser, mas é esse clichê. E ele é muito bem construído desde o primeiro livro, porque eles realmente não se suportam. Você não sabe o porquê que eles não gostam um do outro, né? Mas isso nem fica muito questionado, assim, porque a gente só vê que eles não se gostam mesmo e tá tudo bem. Só que quando chegou o livro de O Amor de um Libertino, talvez tenha sido as minhas expectativas, mas eu acredito que não tenha sido só as minhas expectativas, porque eu não gostei tanto desse livro quanto eu achei que eu ia gostar. Porque, principalmente, e como eu disse, pode ter sido as minhas expectativas, mas principalmente porque o motivo que eles me deram, que a autora me deu, né? Pra eles se odiarem, eu achei uma coisa muito ridícula, sabe? Tipo, é uma coisa muito boba pra durar tantos anos de ódio. E a forma como eles superam isso também é muito rápido, porque é muitos anos. Não que o motivo precisasse ser superado de uma forma mais intensa, não precisava. Realmente era um motivo muito besta. Mas pelos anos que esse povo se odeia, entendeu? Pelos anos e anos, pelo tempo que eles não se gostam, foi muito fácil começar a se amar, entendeu? Aí eu achei um pouco crível. Aí foi essa transição do inimigos pro amantes, foi essa transição que eu tive algum problema. Mas a parte deles como casal eu acho uma delícia de ver, principalmente no livro que vem depois que eles já estão juntos. Mas e o background deles também, que a gente vê por trás assim das histórias principais dos livros anteriores, isso sendo construído é muito gostoso. E aí, por último, eu peguei o coração do Duque. Também é outra história que vem sendo construída desde o primeiro livro da série. Que aí é a história do Duque, era não, né? É o herdeiro da família, foi pra guerra, mas deixou a mulher que ele mais amava na vida esperando por ele. Eles não tinham se casado antes dele ir pra guerra. Quando ele volta muito quebrado, muito machucado e termina o relacionamento que os dois tinham. E aí, quando eles terminam, eles passam alguns livros, né? Fica alguns livros, né? Que ele não volta no livro dele. Ele, em algum momento desses outros livros que aconteceram, a gente vai vendo o Duque indo pra guerra, o Duque voltando da guerra, o Duque terminando com a menina sofrendo, o Duque virando o Duque monstro, que eu não vou entrar muito nessa questão, mas ele todo quebrado, todo machucado da guerra.
E aí, quando a gente chega finalmente no livro do Duque, do Coração do Duque, eles já passaram por todo esse processo, sabe? Eles já passaram por anos de mágoas, de ressentimento por ela ter esperado por ele tanto tempo, ele ter voltado e acabado o relacionamento dos dois, eles nunca terem conversado sobre isso. Algumas coisas ficam mal resolvidas, algumas coisas não são ditas. Então é um livro muito cheio de sentimento. É um livro extremamente sentimental, assim. Foi o livro mais emotivo da série, apesar de eu não ter chorado nesse livro. E um dos livros que era um livro só bom, bonito, eu chorei horrores, que foi o livro do Philip, que era O Desejo de um Lorde, que foi o terceiro livro da série. E aí, esse eu não chorei, apesar de eu ver que era, tipo assim, a intenção da autora fazer a gente chorar, porque realmente é um livro muito cheio de emoção, muito carregado de emoção. Mas eu gostei muito porque realmente foi um casal que eu tava esperando muito tempo pra ver, e eu gostei da forma como a autora construiu esse personagem cheio de traumas de guerra, que tava tentando lidar com a ideia de que perdeu muitos amigos lá e não se acha merecedor de viver no lugar dessas pessoas, sabe? Que morreram com ele, que batalharam com ele, amigos que ele viu morrer do lado dele e que ele achava que ele não tinha, ele pensava assim, não, eu não tenho mais direito de estar aqui do que ele. E eu tô aqui vivo e meus amigos não estão. Então, tipo, essa transcrição de uma pessoa maculada, de uma pessoa é, traumatizada da guerra foi muito real, assim. Eu gostei muito disso. É, eu acho que pesou um pouquinho no sentimentalismo, e por isso eu não dei 5 estrelas, porque no final fica tudo muito romantizado, muito romance, muito romance. E às vezes eu fiquei no final, eu fiquei um pouquinho sentindo que poderia já acabar logo e não acabava, sabe? Porque, enfim, tem muita coisa depois que eles ficam finalmente juntos que eu acho que não tinha tanta necessidade. E por isso eu não dei 5 estrelas. Mas é um livro muito delícia de ler, viu? Essa série inteira é muito delícia, é muito gostosinha. Super indico para quem quer sair de ressaca literária, para quem quer começar a ler romance de época também, super funciona. Tem hot, e alguns livros têm bastante hot, outros menos. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei passar o máximo das minhas percepções, das minhas leituras do mês passado para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!